E aí pessoal, boa noite. Libertário 013 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, qual estou começando agora, esse é meu segundo vídeo. Gostaria de falar nesse vídeo sobre o caso mais relevante que teve hoje, no dia, que foi o caso da morte do soldado da Polícia Militar Wesley, da Polícia Militar da Bahia, o qual teve alguns desdobramentos deveras interessantes, que eu vou comentar ao longo do vídeo. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de pedir para quem estiver chegando agora no canal se inscrever, deixar o like e compartilhar também, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Isso vai ajudar bastante o canal, especialmente o canal novato que está começando agora. Então será bastante importante se você fizer isso para mim. E deixa um comentário também para ajudar a causa da liberdade aqui no YouTube, que aí o vídeo pega mais engajamento e o YouTube divulga mais. O que para mim é muito importante, já que o canal está começando. Bom, mas feito essas questões protocolares, vamos ao assunto do vídeo em questão. Eu não vou emitir aqui a minha opinião sobre o que eu acho, se o Cabo Wesley, ou Soldado Wesley, perdão, estava certo ou se estava errado, porque de maneira geral o YouTube não vai gostar da opinião que eu tenho sobre isso. Então eu vou gravar um outro vídeo no Rumble e depois eu vou postar o link aqui na descrição para vocês verem lá no Rumble também sobre esse assunto. Mas para esse vídeo que eu quero fazer para o YouTube, não importa de maneira geral a minha opinião, porque eu quero explicar uma coisa que eu tenho observado ao longo dos tempos assim, sobre a estrutura de como narrativas são construídas, narrativas políticas. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma narrativa recente que tem rondado mais à esquerda, assim. De que, por exemplo, o presidente Bolsonaro é um genocida porque ele é irresponsável, tá matando gente por causa do vírus e tal. Eu não vou falar o nome porque senão o YouTube corta o alcance. E que a gestão dele é trágica e tal. Bom, vamos aos fatos que embasam essa narrativa. Existe uma pandemia, um vírus circulando por aí, no caso, e independente assim se você acha que morreu mais gente ou menos gente, foi subnotificado ou não, vamos concordar, estabelecer um ponto de concordância aqui, que mais que uma pessoa, pelo menos no Brasil, morreu desse vírus. Então, há pelo menos uma pessoa que morreu. Então, estão querendo colocar o Bolsonaro como culpado por todas as mortes, obviamente foram mais que uma, só fiz um ponto aqui, que ele matou todas as pessoas, por causa que ele é incompetente. Que existe a pandemia? Sim, isso é um fato. Há um vírus circulando por aí, não estou dizendo que o vírus não existe, pelo contrário, o vírus existe. Pessoas morreram desse vírus? Sim, pessoas morreram desse vírus. Por causa de ou com o vírus? Irrelevante para esse ponto. E aí tiram a conclusão, a partir desses dois fatos, que o Bolsonaro é um genocida, mas a conclusão não segue dos fatos. E eu vou explicar o porquê aqui. No dia 14 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, um parecer favorável aos deputados, aos governadores e senadores e prefeitos, perdão, fazerem basicamente o que quiserem em relação a medidas para conter a pandemia, desde que fundamentado em órgãos de saúde internacional, leia-se basicamente a OMS, ou como o Rodrigo Constantino chama, a Orquestra Mundial do Socialismo, e fundamentado em estudos científicos. O que acabou acontecendo na prática é que, em vez de ser fundamentado em estudos científicos, acabou virando uma coisa tipo assim, faça o que você quiser e tá tudo certo. Foi o que acabou acontecendo. Então, assim, essa medida do Supremo, ela tirou poderes do presidente Bolsonaro, na verdade tirou todos os poderes dele em relação ao que ele poderia fazer em termos de política, se ia ter um lockdown ou não lockdown, e não estou fazendo aqui um juízo de valor se lockdown funciona ou não é o caso aqui, mas independente disso, eu estou querendo dizer que o presidente tinha o poder de fazer ou não, entendeu? É essa a questão que eu querendo colocar. Então, assim, se o presidente foi tolhido de seu poder de poder fazer isso, da onde segue que ele é um genocida, que ele está matando as pessoas? Sendo que não tem o dedo dele na gestão dessa crise. Então, é uma narrativa falsa, como podem perceber. De maneira geral, é assim que narrativas são construídas. Você parte de dois fatos, e aí, a partir dos fatos, você tira uma conclusão falsa. Vamos olhar essa questão do soldado Wesley, para vocês entenderem meu ponto. Perdão. O que tem acontecido? O soldado Wesley, ele aparentemente, assim, segundo o que diz a imprensa,
e a esquerda, que são basicamente a mesma coisa, ele teve um surto psicótico. Ele começou a gritar umas coisas e saiu na rua atirando pro alto. E aí os policiais foram lá, atiraram nele, mataram ele, legítima defesa, tudo certo. É só um maluco. É isso que a polícia tem, que a mídia tem dito, mídia esquerda. Do outro lado, o pessoal anti-lockdown e os bolsonaristas de maneira geral, e eu me incluo na parte do anti-lockdown e não na parte dos bolsonaristas, mas nesse momento basicamente libertários, pessoas contra o lockdown e bolsonaristas estão alinhadas nessa questão, eles têm colocado a situação de outra forma, que o soldado Wesley ele estava gritando palavras contra a opressão basicamente que estava acontecendo, da polícia falar, eu não entrei na polícia para poder prender trabalhador, não sei o que, ele estava falando coisas nessa linha assim de que estava indignado com a situação que ele estava sendo forçado a fazer, que era prender trabalhadores. Então, de maneira geral, para esses grupos, ele acabou virando um herói, uma espécie de mártir, porque ele ficou fazendo isso, gritando e dando tiro pro alto, e falando isso, e falando, não, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Acabou sendo morto e virou uma espécie de mártir. Não há como saber ainda, até o presente momento, até pelo que eu vi antes de gravar, o que realmente aconteceu. O que tem de fato é as declarações dele falando que não ia oprimir a população, isso tem em vídeo, então é ele mesmo falando, então não tem como negar, dizer que não era ele, era o rapaz mesmo falando isso, um soldado da PM, o Wesley. E de maneira geral, também tem vídeos dele atirando pro alto. Então assim, são fatos. As conclusões que estão sendo tiradas disso é que são as narrativas. Porque estão querendo colocar ele como se ele fosse um herói. Dá pra saber 100% se é realmente aquilo que aconteceu? Não, não dá. Então aí que tá a narrativa. Não quer dizer que ela seja falsa, mas só nesse caso é indeterminada. Ou do lado da esquerda falando que ele era surtado. Algum tipo de embasamento para essa afirmação? Algum laudo psicológico dele indicando que ele poderia sofrer de algum tipo de surto? Alguma coisa? Não. Então também não parece condizer, nesse lado não parece condizer mais ainda com a verdade. Então não tem como saber ainda o que aconteceu de maneira geral. Mas notem que há um padrão. Você parte de fatos e a partir desses fatos você estabelece uma conclusão que pode ou não ser falsa. No caso, pro lado da questão de querer um herói, não está mais indeterminado do que provavelmente verdadeiro ou falso. E do lado de que ele era só um surtado maluco, bem, me parece muito falso, né? Porque não tem evidências que sustente isso. E, de maneira geral, o que acabou acontecendo é que há uma opinião em toda essa questão que é mais importante do que todas. Independente da minha opinião sobre o caso, que eu vou gravar o vídeo no Rumble depois para falar sobre, com mais liberdade, independente da opinião da mídia, seja uma mídia da esquerda ou uma mídia rara mais à direita, ou seja a sua opinião, a minha, de algum outro libertário, um canal maior, é irrelevante. A opinião mais relevante nessa questão é qual lado a polícia militar vai comprar a narrativa. A polícia militar da Bahia. E o que acabou acontecendo foi uma coisa muito interessante. A polícia militar do estado da Bahia, ela comprou a narrativa de que o soldado Wesley é um herói e que ele morreu tentando lutar por liberdade e, portanto, vamos fazer greve porque não pode mais fazer isso, é um absurdo, a polícia não pode ficar oprimindo as pessoas. Foram esse lado que eles compraram. A polícia foi pra rua, basicamente em greve, e aconteceu uma coisa bastante interessante. Primeiro que greves de polícia militar são extremamente raras. Aconteceu uma, se eu não me engano foi... Eu tenho certeza que foi no Espírito Santo, eu só não me recordo o ano exato, mas acho que foi em 2017 ou 2016. Eu lembro que foi no governo Temer, logo no comecinho. Mas de maneira geral, acabou acontecendo uma coisa que foi meio maluca, porque o Espírito Santo virou basicamente o cenário daquele filme Uma Noite de Crime, no qual as pessoas podem cometer crime depois que toca uma sirene, pode fazer crime à vontade. Então, todo mundo saiu saqueando loja, roubando coisa, fazendo um monte de merda, então acabou acontecendo isso. A tendência é que isso aconteça agora na Bahia, já que a polícia está de greve, eu acho muito pouco provável. Talvez o que aconteça sejam as pessoas abrindo seus comércios, já que não vai ter a força policial do estado para reprimir os comerciantes. Então, o governador basicamente ele perdeu totalmente a sua força militar, porque o governador ele consegue impor a sua vontade através da força policial.
e se a força policial não tá do lado dele, bom, ele perdeu completamente a legitimidade, né? Porque, obviamente, a população não está nada satisfeita com as medidas, porque está sendo impedida de trabalhar, então, comerciantes, de maneira geral, que é boa parte das pessoas, porque, ou você, de maneira geral, assim, só tem três tipos de pessoas. Ou você trabalha para um funcionário, trabalha para alguém que tem uma empresa, então você é um funcionário da empresa, então seu trabalho está ameaçado. Ou você é um funcionário público, que aí você basicamente está deitado eternamente em berço esplêndido, vivendo de dinheiro roubado, que imposto é roubo. E o terceiro grupo, que são os empresários. E assim, os ditos empresários não essenciais, eles são os que mais empregam no Brasil. Inclusive, pergunta para o garçom do restaurante, pro dono do restaurante, se eles estão satisfeitos com essas medidas. Desconfio que eles não vão estar muito felizes com isso, com certeza. Então, assim, há esse problema acontecendo. Provavelmente vai abrir os comércios. E o que é mais interessante é como vai ser os desdobramentos desse caso. Que a polícia militar do estado da Bahia está em greve, isso é fato. Isso não tem como falar que não, porque basicamente a polícia está marchando na rua. Se virar uma outra polícia militar igualmente aderindo a isso, aí podemos ter algo interessante, porque poderia ter, vamos colocar assim entre aspas, uma revolução policial. A polícia, de maneira geral, ela é o órgão que existe para servir e proteger ao Estado, não ao povo. Dá uma red pill aí pra você. Eu tô dizendo assim que todos os policiais são malvados, todos os policiais são ruins, são corruptos. Não. Mas de maneira geral, a polícia tende a proteger ao Estado, não ao povo. Tanto que quando, ao longo do tempo que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo ultimamente, basicamente a polícia tem se posicionado ao lado do governo, ao lado das medidas tirânicas para reprimir o povo. Então, de maneira geral, isso é algo grande que aconteceu. Por quê? Temos uma corporação que se insurgiu. Isso vai inspirar outras corporações? Não sei. O fato é, a morte do soldado Wesley tem sido explorada politicamente, o que é lamentável, porque é um ser humano que se foi. Inclusive, eu deixo meus sentimentos mais sinceros aqui para a família da vítima, caso alguém veja. Me parece claro, assim, que eu tendo mais aí pelo lado de ver, assim, que algo muito estranho ali aconteceu, não foi algo normal. Não sei exatamente. Até eu fazer o vídeo, eu vou ver mais os dobramentos, provavelmente deve sair amanhã. Mas assim, de maneira geral, notem como houve uma politização da morte dele, houve essa insurgência, e as consequências disso são absolutamente indeterminadas. O fato é, a polícia está de greve. O que vai acontecer? Não sei. O que eu gostaria que acontecesse? Mais greves de polícia. Se a polícia se virar contra os governadores basicamente perdem legitimidade porque eles perdem o poder. Se eles não conseguem ter a polícia para poder fazer valer as medidas que eles querem impor na população, medidas tirânicas, ele é só um idiota falando merda, basicamente. E o idiota falando merda, ele não tem poder. Aí o cara lá do Rio, lá, de São Paulo, de todos os estados que estão fazendo essa cagada, eles vão conseguir impor que as pessoas sejam presas, vão conseguir impor que todo mundo fique em casa sem que a polícia reprima as pessoas, sem policial para basicamente descer o cacete em trabalhador, roubar trabalhador, prender trabalhador, igual fizeram em Ribeirão Preto. Não vão. Então, basicamente o governador da Bahia provavelmente vai cair, porque que legitimidade que ele tem. Espero que aconteça com outras polícias, especialmente no meu estado aqui, a Polícia Militar de São Paulo. Vamos se despertar, vamos se rebelar aí, pessoal. Que aí vai ser bem bacana. Mas, de maneira geral, esses os pontos que eu queria fazer. Eu gostaria de deixar em vídeo aqui essa ideia aqui que eu tenho há um tempo de como narrativas políticas são criadas. E se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo em um grupo de Telegram, WhatsApp, enfim, no Facebook seu, se você quiser, pode divulgar. E se você quiser apoiar o canal, aqui na descrição tem um link para a minha carteira, para a doação de bitcoins. Ajude o canal para que o canal não possa continuar, se torne sustentável. Mas o mais importante nesse momento é principalmente se inscrever, ativar o sininho e compartilhar, porque o canal está bem no começo, então a coisa mais importante que você pode me ajudar é com divulgação.
Mas por esse vídeo é isso, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.